Dá depoimento, viu? Bom, o nosso entrevistado é o Camilo Erguin, que é coordenador da plataforma de mídia do coletivo Centro Cultural Brasil-Turquia e correspondente da agência de notícias de Irã. Está no Brasil desde 2007. Camilo, fala um pouquinho sobre essa agência de notícias, o que aconteceu lá nessa gestão do Erdogan. Erdogan é presidente do país atualmente. Ele ficou no poder por 13 anos como primeiro-ministro e desde o início do seu mandato até o final, ele tentou controlar a mídia. No início, ele teve pouco apoio da mídia, mas por ele conseguiu converter a mídia, comprar dos grupos que atuam nas áreas econômicas também, que atuam na área de mídia, fez alguns negócios e conseguiu comprar ou deixar atuar nessas áreas e revender para outros grupos econômicos, e ele conseguiu fortalecer durante esses 13 anos com o apoio da mídia. Só que esse grupo Cihan é uma marca dentro do grupo, um grupo grande, e que dentro tem rádio, revistas, portais, agências de uma notícias. espécie de Globo de lá? Exatamente. Inclusive, Cihan significa Globo de coincidência, é Globo da Turquia. E ele começou a fazer críticas para o governo a partir de investigação policial, em que envolvia 4 ministros, filhos e próprio filho do Erdogan, vários grampeos e etc. E quem colocou essa pauta na Turquia foi a Zaman, o grupo Zaman, junto com outros jornais, e ele começou a perseguir esse grupo, também chamando que isso foi uma tentativa de golpe contra ele. E depois, por ele começou a perseguir, cortar anúncios, deportar jornalistas estrangeiros que trabalham dentro do grupo, ameaçar os empresários que davam anúncios, e também ele abriu alguns processos para alguns jornalistas dentro do grupo, inclusive presidente do grupo e diretores de jornalismo. Todos eles foram presos, alguns são presos, alguns são bloqueados de viagem e alguns conseguiram fugir da Turquia nesse processo. Como é que é o início do Erdogan aí? O início político? Exatamente, tá. Em 2002, na Turquia, tinha uma clima pesado de crise econômica, sofrendo várias coalizações que não funcionaram. Também em 97 houve um golpe militar. E ele era afiliado para o partido que foi fechado durante esse golpe. Ou seja, ele não nasceu no meio do nada, mas ele atuava... o Erdogan, isso. Ele tinha um mestre chamado Erbakan, ele era do partido dele, um partido islamista. E quando chegou em 2002, ele, junto com uma equipe desse partido, criaram um novo partido, mas negando a ser uma ligação com esse partido, dizendo que nós já trocamos nossa camisa, estamos nos saindo com um novo projeto, um novo agenda política. E os princípios desse novo partido quais eram? Então, ele chamava que um partido liberal, democrata, que ia trazer mais liberdade para a Turquia, aproximação para normas europeias, um programa financeiro muito forte, porque naquela época tinha uma crise bem fundo, e ele prometia isso. Por exemplo, na Turquia, muitos grupos de minoria sofreram da ideologia do Estado, que foi fundado pelos kemalistas, pelos soldados, né? E eles defendiam que o país unificado com a etnia turca, a língua turca, e a religião também deveria estar controlada por um conselho religioso totalmente ligado para o Estado. E por isso todos os grupos, tipo alevitas, curdos, grupos religiosos que não querem seguir a definição, a interpretação do Estado, de uma maneira sofreram. Por exemplo, o uso de verbo na Turquia não era liberado, e por isso as pessoas não conseguiam ir para faculdades. Então tinha esse tipo de sofrimentos coletivos em vários setores da sociedade, e ele chegou ao cenário político defendendo que eu vou ser a voz de vocês no parlamento, e caso vocês não apoiem. E ele ganhou apoio de vários grupos diferentes. Então ele entra com
um ideário liberalizante de costumes e políticos. Exatamente. E como é que é a transformação dele no poder? Então, no primeiro e segundo mandato, ele realmente conseguiu fazer as suas promessas. A Turquia avançou muito no primeiro e segundo mandato, assinando novos acordos com vários países, também mudando o papel da Turquia na política externa, adotou uma nova política baseada totalmente paz e um projeto muito pacífico que conseguiu. A Turquia era o único país no Oriente Médio que tinha laços, contatos fortes com Israel, com Palestina, com Irã, com Rússia, com Estados Unidos, com todos os países vizinhos. Então, era um intermediador, inclusive com o Brasil. Eles tentaram negociar com o Irã, né, na troca de urânio. Então, era um momento que a Turquia realmente brilhou e a sua economia cresceu muito, o PIB aumentou muito. A base da economia lá, o que é? A base da economia, geralmente, indústria. A Turquia não é um país de agronegócios, não é um país de energia. Tem turismo, que é um carro importante, um chefe locomotivo, mas os pequenos empresários, nesse período, abriram as suas portas para o mundo, porque a Turquia fica no meio de tudo e ele tem, por exemplo, ele está vendendo para a África, para a Europa, para outros países, sendo um local muito geopolítico. Esse isolamento político, essa radicalização do Erdogan, surge em que contexto? Em que contexto? Os militares na Turquia sempre tinham um papel importante, como foi fundado pelos militares, e durante sua história a Turquia levou 4 golpes fortíssimos, um sendo nos anos 60, 70, 80 e o último 97. E por isso os militares não deixavam os políticos ultrapassassem os limites que eles colocaram. E o Erdogan, uma das promessas dele no início era tirar o papel do exército, também para uma linha mais democrata. E no início ele não tinha essa força, porque ainda era um líder novo e o exército ainda tinha essa força de derrubar o partido dele. Até houve cortes que processaram o partido dele para fechamento, mas com apoio popular ele conseguiu vencer e ficar sobrevivendo dessas crises. Mas quando chegou em 2010, também iniciado o seu terceiro mandato, ele colocou urnas para um referendo para tirar a anistia dos militares. E ele conseguiu tirar a anistia? A anistia dos militares golpistas da história. E 250 chefes militares foram presos depois desse referendo. Né? E esse era o momento que o Erdogan já se sentiu livre para colocar a sua própria agenda, em vez de colaborar com outros, porque já não existia mais uma força superior ao partido dele, que também tinha cadeiras suficientes para mudar tudo. E depois ele começou a mudar a Constituição, conforme a sua própria necessidade do partido, também para deixar ele no poder sempre. E assim que começou uma tendência mais autoritária, sem consultar a ninguém, também sem ter apoio dos partidos da oposição, e realmente ele mostrou uma cara mais autoritária. E vamos lembrar as manifestações populares no Praça Taksim, né? E nessa praça, o povo inteiro que era contra essa tendência autoritária reagiram, manifestando, que também era um aviso para o presidente, o primeiro-ministro Erdogan, que não pode mais caminhar, mais avançar nesse caminho, que é perigoso. E naquele momento, ele já deveria ter decidido, ou ia caminhar para ser mais autoritário ou ia voltar para ser democrata, né? Também é interessante que no mesmo tempo tinha manifestações no Brasil, somente para entender a reação da Dilma aqui foi mais democrata. A gente tem que ouvir as voz das ruas e temos que abrir mais... Foi simultâneo, então? Exatamente. Temos que abrir mais espaço para a democracia. Foi a resposta da Dilma. Na Turquia, o Erdogan ameaçou a sociedade na praça, dizendo que eu represento 50% de votos, ou seja, 50% das pessoas estão nas casas, estão esperando o meu sinal para sair à rua. Então foi uma ameaça. Ele tem essa popularidade? Exatamente, ele tem, naquele momento tinha 40, 45, mas hoje tem 50, talvez mais. Bom, ele começou a ser mais autoritário a partir daquele referendo em 2010 e começou a fazer a sua agenda sem consultar ninguém. Qual o papel das redes sociais nas manifestações lá da Turquia? Então, como a imprensa foi de uma maneira em câmera lenta, foi controlado por Erdogan. Inclusive, foi criado novos veículos fortes
com o dinheiro dos empreiteiros que receberam leilões do governo. Inclusive, o dono de um dos maiores grupos criado nessa época é o próprio cunhado do Erdogan, ou seja, tem atuação, a família dele também atua na mídia. E, bom, por isso, a mídia online, né, o Ninja Media, cresceu nessas manifestações, porque ele bloqueou muitos sites, ele também fez pressão para os donos da mídia, e muitos deles, a gente depois aprendemos que não conseguiram resistir muito, porque ele ameaçava de vários veículos. Você falou que esse Dirhan chegou a ter 1.300.000 exemplares? Jornal Zaman, isso, a tiragem dele chegou a 1.250 cópias por dia. Em que época? Até 30 de março, 4 de março até foi tomado, né? Até agora era 1 milhão e tanto, você falou que caiu para... Sim, depois disso ele caiu para 2.500, porque todos os leitores se mudaram para outros títulos, porque no dia seguinte da invasão, a linha editorial foi mudada totalmente e era um jornal crítico, duro, e dia seguinte se tornou um secretariado do governo. 10 páginas totalmente colocando a foto do Erdogan como vencedor, levando uma taça e por isso é uma coisa... O que é a oposição lá, hoje? Existem 4 partidos no parlamento. O maior é kemalistas, ou seja, a linha que seguem os valores do Atatürk. Mais ou menos 25 a 30% de votos eles representam no parlamento. E existem nacionalistas que têm por volta de 13% de votos. E os curdos também estão no parlamento com 10% de votos. O resto pertence para o grupo AKP, um partido islamista. Infelizmente, na Turquia ainda existe essa barreira de 10% para poder entrar no parlamento. E por isso existem muitos grupos pequenos que têm 3, 4% de votos, não conseguem, e os votos deles vão contar no caderno do Erdogan. E quais as políticas dele para ele angariar esse apoio popular? Então, primeiramente, ele usa bastante religião, né? Ele chegou a poder de uma linha islamista, chamado Partido do Bem-Estar, como se fosse qualquer partido, como Irmandade Muçulmana, os exemplos no Paquistão, e a gente acredita que temos que ter um político muçulmano que tem que aplicar a agenda islâmica para as leis, né, legislação. E ele está usando isso muito. Ele, por exemplo, saía no palco, na campanha, com um Corão, mostrando para a gente que eu sou seguidor do Corão e eu vou elevar isso em nome de vocês. Então, a religião é uma ferramenta forte que ele usa. Outro é como o Brasil, existem programas sociais, entrega Bolsa Família, gente que não está empregado recebe um salário, quem está doente, quem está cuidando da sua mãe, existem esses ajudas sociais que muita gente pobre, carente, pensam que quando ele sair, vão perder esses benefícios. Também existem outras ferramentas, mas a maior ferramenta é que ele usa polarização, ou seja, a sociedade está sensível com certos assuntos. Por exemplo, ele consegue receber votos nacionalistas. Quando ele fala que os curdos no leste da Turquia, né, estão querendo derrubar e partir o país. E quando ele faz alguns discursos baseados em ódio aos curdos, ele recebe os votos das nacionalistas. E depende totalmente do clima, e ele usa também o mesmo método para receber os votos curdos, dizendo que eu vou liberar, eu vou trazer mais liberdade para vocês, tipo, liberando poucas coisas. Os curdos ainda não tinham uma televisão estatal, ele montou uma televisão pequena, de tamanho pequeno, dizendo que eu já trouxe uma liberdade para vocês. Liberou o uso de letras curdas no alfabeto. Então são coisas simbólicas que eles ficarão felizes de apoiar. E pelo tamanho do país, pela diversidade, ele vai conseguir impor por muito tempo essa ditadura? Então, ele é um político muito inteligente, no sentido de manter os políticos tendo base, né, apoio popular. Ele está calculando, ele é economista e sempre faz cálculos, não está fazendo algo que pode riscar.
Podemos até comparar com o que aconteceu no Brasil, a Operação Lava Jato, né? Essa investigação policial que foi aberta na Turquia em 2013 não é uma coisa pequena, talvez seja maior do que o Lava Jato, porque inclui um esquema internacional de lavagem de dinheiro. Também incluindo Irã, como o dinheiro dele foi bloqueado e tudo foi lavado a parte dos bancos públicos da Turquia. E existe até um processo aberto nos Estados Unidos que está vendo essa coisa. Envolvendo ele, a família? Envolvendo ele, a família dele, os ministros, empresários e um grande esquema. Todos grampos estão vivos, ele tratando o dinheiro com seu filho, com tudo, mas ele jogando essa carta de vítima, ele está conseguindo reverter. Ele conseguiu reverter hoje na Turquia. Os juízes, promotores, jornalistas, todos eles foram presos. Quem abriu, quem investigou ele nesse processo, existe mais de 100 presos na Turquia, ligados para somente essa investigação. Bom, se ele vai ficar no poder, isso totalmente depende, né? A reação do povo, a reação dos outros países, mas o jogo dele é grande, ou seja, é que agora ele conseguiu controlar o país inteiro e tem um apoio popular, um líder forte. Ele quer mais respeito na região do Oriente Médio e ele quer levar esse papel para outros países. E isso pode provocar um outro conflito na região. Porque a Turquia é um país forte no meio de tudo. Tem o exército mais forte, o segundo mais forte exército da OTAN, um dos mais fortes do mundo. Tem a bomba atômica? Não tem uso nuclear, mas pelo tamanho de entidades, número de soldados, também com alianças que ele pode fazer facilmente com a Rússia, é um grande risco. E por outro lado, ele tem milícias. Agora, essas 50% na rua estão gritando, declarando que estão prontas para a guerra, para qualquer tipo de guerra comandado por ele, e ele está deixando os armas sendo usados pela popularidade que apoia nele. Então, nesse sentido, na Turquia aconteceu, na realidade, 2 golpes. Um golpe frustrado, outro golpe verdadeiro, que foi feito pelas mãos do Erdogan. Dá um depoimento, viu? Muito bom. E o senhor tem